Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Essa revista foi escrita pelo pastor Alonso Castro Colares Júnior, com o título A Centralidade de Cristo, com base na carta aos Hebreus. Mas antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe aí para os irmãos da sua igreja. Toda semana publicaremos aqui uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de hoje é a lição de número 8 e que traz o título O Mediador de Superior Aliança, e que tem o texto base em Hebreus, no capítulo 8, de 7 a 13, o qual estaremos lendo para a nossa introdução neste momento. E o texto nos diz assim: E Deus, porém, achou o povo em falta e disse: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Bem, irmãos, o objetivo da lição desta semana é de reconhecer a superioridade da nova aliança em Cristo Jesus, compreendendo que Ele é o mediador perfeito, que nos garante acesso a Deus e nos liberta da condenação da lei, incentivando a gratidão e também a fidelidade à nova aliança. Assim, nesta lição, nós iremos explicar a superioridade do novo concerto que foi inaugurado por Cristo. Poderemos também explicar os aspectos de superioridade da nova aliança, a sua dimensão, a sua natureza e a sua importância. Vamos, com este estudo, salientar a superioridade da nova aliança em seus aspectos, que seja posicional, funcional e também cultural. E, por fim, mostrar que a promessa do novo concerto é de natureza interior e espiritual, de natureza individual e universal, bem como de natureza intelectual. Mas antes, no entanto, eu quero aí agradecer aos irmãos que têm enviado mensagens de todo o Brasil, e não somente aqui da área da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero mandar aqui o meu abraço para o Eduardo Rangel. Ele é da Igreja Batista em Goitacazes, no município de Campos dos Goitacazes. Um outro abraço eu quero mandar para a Kênia Amaro, da Primeira Igreja Batista de Vila Barcelos, em Belfor Roxo. Um abraço para o pastor Moisés Carvalho, que é daquela querida igreja. Meus cumprimentos para Elvines Antônio Neves, da Igreja Batista de Areal, em Barra do Piraí. Um abraço para o pastor Eduardo Mendonça, daquela querida igreja. Um abraço
para Gildo Francisco, da Terceira Igreja Batista de Itaperuna. Meu abraço também para o pastor Gustavo Carvalho, daquela querida e amada igreja. Meus cumprimentos agora vai para a Rosemary Murem, da Primeira Igreja Batista de Araruama. Meu abraço agora vai para Maria Bersotti, que também tem nos acompanhado aqui pelo nosso canal. Quando você mandar o recado, não se esqueça de colocar de onde você é e qual a igreja que pertence, e também de se inscrever aqui no nosso canal e verificar se você ainda está inscrito. É só dar uma olhadinha aí embaixo. Bem, irmãos, na lição de hoje, nós vimos que também na lição anterior, aprendemos que Jesus é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Refletimos também o quanto é importante compreender o significado dessa expressão profética para a nossa vida. Na lição de hoje, essa que estudaremos agora, que é uma continuidade do argumento do autor da carta aos Hebreus sobre a superioridade da obra de Cristo em relação à antiga aliança, nós refletiremos que os ritos e cerimônias do passado apontavam para Jesus e também a sua obra. Nessa lição de hoje, então veremos que a nova aliança em tudo é superior à aliança antiga, porque se fundamenta em promessas superiores, e sobre isso é que nós falaremos a partir de agora. E dessa maneira chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que traz o título A Antiga Aliança era uma sombra. A Antiga Aliança era uma sombra. Neste tópico da nossa lição, nós veremos como era, na prática, a Antiga Aliança em contraste com a Nova Aliança. Ao lermos o Pentateuco, nós poderíamos ver que naqueles 5 livros iniciais do Antigo Testamento, que Deus fez aí uma aliança com Abraão. Nós já estudamos que aquela aliança era uma espécie de contrato, de trato entre duas partes, conforme acontecia na antiguidade. E isso ocorreu lá depois da morte, depois no Monte Sinai também. Isso acontece lá com Moisés, quando Deus também afirma uma aliança com ele. Alianças ou tratos nas relações entre Deus e seu povo. E agora, quando temos essa nova aliança, temos então um novo trato, que é mais abrangente entre Deus e toda a humanidade. E em Hebreus, no capítulo 8, vamos falar exatamente de como fica a situação entre a aliança antiga e a nova, que foi inaugurada com Cristo Jesus. Como fica a antiga aliança, que era baseada na lei, e esta, que é feita por Cristo Jesus, que é baseada no coração. O autor da carta aos Hebreus, ele inicia o capítulo 8, ele resumindo aí os argumentos já elaborados no capítulo anterior, sustentando que o essencial das coisas que estamos dizendo, nós temos aí um sumo sacerdote que assentou à direita do trono da majestade dos céus como ministro do santuário, e o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não com mão de homens. Assim está demonstrado em Hebreus 8, 1 e 2. Então, desta forma, mais uma vez o autor da carta, ele faz aí uma referência ao Salmo messiânico, o Salmo 110, no capítulo 4, onde disse aí o Senhor que o Senhor estará sentado à direita de Deus, não é isso? Então o autor de Hebreus, ele está falando dessa superioridade de Cristo, do seu ministério e tudo o que ele fez. E dessa maneira começa aí a fazer uma comparação entre o antigo tabernáculo, ou seja, a prática sobre a lei, e o que o próprio Senhor Jesus ele praticou. Mas, uma vez aí, nós temos aqui uma referência clara de Jesus como rei e sacerdote que governa de lá do céu.
o autor ele destaca bem aí o cumprimento da profecia do Salmo 110, para mostrar que cristãos e hebreus e também toda a comunidade estaria sendo cumprida essa nova promessa. Então o autor ele prossegue o seu argumento, que segundo o qual Jesus Cristo ele fez mais excelente obra do que o sacerdote na antiga aliança. Vemos então no versículo 6 o autor dizendo que agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança a qual ele é o mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. No Antigo Testamento, os sacerdotes eles tinham o dever aí de oferecer os dons e sacrifícios, isso é, eles tinham que oferecer ações de graças a Deus pela salvação e oferecer também sacrifícios de animais no tabernáculo em favor do povo, para perdão dos pecados. Tanto no judaísmo como no cristianismo, estava familiarizado com essa figura do tabernáculo de Moisés. No livro de Êxodo, nós encontramos instruções dadas por Deus a Moisés para a construção do santuário. Está lá em Êxodo 25, 1 a 9. Lá está registrado isso. As recomendações dadas a Moisés, conforme expõe aí o registro sagrado, eram destinadas à construção de um santuário terreno, onde Deus habitaria com eles, e em Êxodo 25, 8, ele destaca isso. Mas essa era, portanto, a finalidade terrena do tabernáculo, que era móvel e também onde os sacerdotes estariam oferecendo aí por aquelas pessoas, oferecendo sacrifício por aquelas pessoas. Porém, o santuário celestial de Cristo, ele é diferente, ele é eterno, então bem distinto desse. Para o escritor aos Hebreus, esse tabernáculo é o próprio céu, que é chamado de verdadeiro tabernáculo por pertencer à dimensão celestial. Acontece, porém, que Cristo não podia ministrar naquele tabernáculo terreno, porque ele era passageiro, limitado e também transitório, mas sim no santuário celeste, o qual nunca terá fim. Assim, o que o autor quer nos mostrar aí é que a antiga aliança era apenas uma sombra, uma figura daquilo que é verdadeiro, que é realidade. Nós podemos aí ver muito bem quando o autor da carta aos Hebreus, ele sustenta essa verdade, mostrando que, assim como Moisés foi divinamente instruído quanto estava para construir o tabernáculo, no versículo 5, pois ele disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Então aquele tabernáculo era um mero modelo, uma representação do santuário celeste, no qual Cristo, o Rei, o sumo sacerdote, ministra para sempre. Então o autor, ele conclui com uma afirmação definitiva. Se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado aí um lugar, uma segunda aliança, destaca o autor em Hebreus 8:7. Assim, Cristo está no santuário celeste, intercede por nós, e como vimos até agora, o autor ele reafirma que Cristo ele é o sacerdote perfeito, conforme podemos estudar no capítulo anterior, na lição passada. Então, Jesus, com o seu sacrifício, é superior a isso e vai necessariamente se relacionar com a nova aliança em face da antiga aliança. Essa verdade fundamental nos lembra das palavras do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 31, até o verso 34, quando ele diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não lhe dará grandiosas
coisas também? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará. E Cristo é aquele que morreu por nós, ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, irmãos, desta forma, fica bem entendido que ele é o mediador de uma superior aliança. Que maravilhosa aliança é esta, estabelecida por Jesus. A nova aliança em tudo é superior à antiga, porque ela se fundamenta em promessas superiores dadas pelo próprio Deus para a humanidade. E desta forma, irmãos, chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje, e que traz o título A Lei Agora Está no Coração. A lei agora está no coração. Neste tópico, nós veremos que a abrangência dessa nova aliança também demonstra a sua superioridade, visto que era eterna e não passageira. Com efeito, toda a lei cerimonial na antiga aliança era transitória até ser perfeitamente cumprida em Jesus. De fato, todos os ritos e cerimônias da antiga aliança apontavam para Jesus, aquele que trouxe vida à letra da lei. O autor, ele mostra, através dos seus argumentos, que Jesus, de fato, deve ser visto como verdadeiro sumo sacerdote rei. Já foi aqui destacado, em lições anteriores, que no antigo pacto, nenhum rei de Israel ele exerceu de forma legítima a função de rei sacerdote. 2 exemplos bíblicos de reis que tentaram atuar como sacerdotes, mas que foram reprovados. São o caso de Saul e também de Uzias. Jesus é o único sumo sacerdote rei que cumpriu as exigências da profecia bíblica no Salmo 110:4. Mais uma vez, é importante lembrarmos das palavras do apóstolo Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, do verso 5 até o verso 8, segundo o qual ele sustenta que é por intermédio de Cristo que temos a confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, mas como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos inseridos nessa nova aliança. Então, como diz a própria palavra, o ministério da morte, gravado em letras, em pedras, revestiu-se de glória, pondo os filhos de Israel, eles não poderiam fitar a face de Moisés. Então, o que acontece? Não será de maior glória o ministério do Espírito? Ou seja, o autor de Hebreus, ele nesse instante, nessa nossa lição, ele começa a citar o texto de Jeremias 31, até o 34, que fala a respeito dessa questão dessa nova aliança para a comunidade de Israel, com a comunidade, como também a comunidade judá, que não será como a aliança que Deus tinha feito com seus antepassados, quando Israel, pela mão de Deus, tinha sido tirado do Egito, mas Israel, ele não foi fiel a Deus. Então essa aliança que ele vai fazer com Israel, depois daqueles dias de cativeiro, ele vai pôr a lei dentro do coração, e não uma lei escrita em pedras. Então ninguém mais estará ensinando o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo como deve ser, mas a conversão será através do Espírito Santo no coração do homem. Como diz o texto, Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. A semelhança do entendimento do apóstolo Paulo,
o autor da carta aos Hebreus, também tem o mesmo sentido. Porque eles também estão em conexão com essa profecia de Jeremias. Na verdade, essa é a maior citação aí de um texto do Antigo Testamento na carta aos Hebreus. E a promessa, ela possui lições muito importantes para a nossa vida. Então vejamos algumas que se seguem. Em primeiro lugar, a profecia de Jeremias é uma promessa clara do Senhor, ainda no Antigo Testamento, de que a antiga aliança tinha um tempo para findar. Porque ele não era essa aliança não era suficiente para trazer mudança para o seu povo. Em Hebreus 8, de 8 a 9, assim também registra. Em segundo lugar, a profecia de Jeremias evidencia a vida pelo Espírito Santo, não mais segundo os mandamentos, as tábuas de pedra, que não tinha capacidade de mudar o coração do homem. Isso mostra a grande diferença entre a experiência cristã e as religiões vazias. Na experiência cristã, as boas obras e a obediência a Deus são o resultado de um coração quebrantado e cheio do Espírito Santo. Assim, não é meramente o rito da religião que poderá modificar o coração. Se o pecador não evidenciar obras de arrependimento e confiança em Jesus, de nada adiantará os ritos e as cerimônias religiosas. Por fim, a profecia de Jeremias mostra a condução do Espírito Santo na vida daquele que crê, produzindo aí vida, conhecimento e discernimento espiritual. Jesus deixou bem nítido aí estas questões em João 14, 26, quando disse: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Sim, ele já veio e está em nós, nos fazendo conhecer e também discernir a lei do Senhor, produzindo vida nova em nossos corações. Debaixo da antiga aliança, Deus havia chamado os israelitas para serem aí o povo. Assim registra Êxodo 19, 5 e 6. Essa aliança fora escrita em tábuas de pedra, revelando assim o seu lado exterior. Nessa nova aliança, o novo concerto divino não mais seria escrito em tábuas de pedras, mas sim no coração de toda a humanidade. Não mais do lado de fora, mas do lado de dentro, assim registra Hebreus 8:10. O novo concerto é um acordo, uma promessa e uma última vontade, ou seja, o testamento de uma declaração do propósito de Deus para otorgar graça e bênção a toda a humanidade através da fé e obediência a Cristo Jesus. De modo específico, trata-se de um concerto de promessa para aqueles que, por fé, aceitam a Jesus Cristo como Filho de Deus, recebem as suas promessas e se dedicam pessoalmente a Ele e aos preceitos do novo concerto. Você já aceitou este novo concerto de Deus para a sua vida? Pense nisso ainda hoje. E assim chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, que traz o título O Velho foi superado pelo Novo. O Velho foi superado pelo Novo. Neste tópico, nós veremos que o autor de Hebreus, ele falará que o novo tempo, daquela promessa que foi feita em Jeremias, chegou. Porque o autor de Hebreus, ele cita Jeremias. Por que isso? Ele cita porque este texto, ele se refere ao momento em que Judá estava no cativeiro da Babilônia. E a partir do ano 586 antes aí de Cristo, quando foi Nabucodonosor lá e destruiu o templo de Jerusalém. O fim do reino do norte e também do sul já havia acontecido. Era a falência da antiga aliança. E
o povo, porque o povo não obedeceu à lei de Deus. Então Jeremias, ele assim afirma. Dessa forma, o autor da carta aos Hebreus, no último verso do capítulo 8, ele vai inserir duas sentenças que são muito importantes para o nosso estudo de hoje. A primeira diz respeito ao fato de que, quando o Senhor falou sobre uma nova aliança, a antiga aliança se tornou ultrapassada. Cristo é superior a todos os ritos do passado. Isso se dá ao fato de que a natureza da nova aliança em Cristo Jesus, o novo concerto oferecido por Deus hoje, é aquele que é colocado em nossas mentes e também no nosso coração. Não existe mais a necessidade de aprender ou de seguir a Deus e alcançar a salvação através de algo externo, mas com aquilo que Deus escreveu através de Cristo Jesus e do Espírito Santo em nossos corações, em nossas mentes. E dessa forma que os nossos pecados são perdoados. Não há mais necessidades de voltarmos a cerimônias e rituais antigos, como estava lá no Antigo Testamento. Eles eram apenas sombras, meras figuras de algo muito maior e muito mais poderoso e que produz vida. A segunda sentença é sustentada pelo autor da carta aos Hebreus, que pode parecer muito direcionada aos nossos irmãos destinatários da carta. Eles viviam dois perigos teológicos. O primeiro perigo seria a rejeição da fé em Cristo Jesus, voltando às práticas judaicas. Para esse perigo, o autor da carta ele faz um grande esforço para demonstrar a eles a superioridade de Cristo, o Messias prometido. O segundo perigo teológico seria aquele que, no critério que poderiam ser também salvos se crescem em Jesus, mas não abandonassem também as antigas práticas judaicas. Ora, em relação a esses dois perigos, o autor da carta aos Hebreus, ele responde: aquilo que está antiquado, ou seja, ultrapassado e envelhecido, está prestes a desaparecer. Ele afirma em Hebreus 8,13. A promessa do novo concerto é de natureza interior e espiritual, de natureza individual, universal, bem como de natureza relacional, conforme ocorreu com os nossos irmãos do passado. Não poderia deixar essa segurança que temos em Cristo Jesus, na superioridade dessa nova aliança, aquela estabelecida no coração, que produz vida, para voltarmos para ritos e cerimônias de mortes que ficaram para trás, que ficaram ultrapassadas, que já não existem mais e que não são mais recebidas por Deus. Então a nossa aliança é em Cristo Jesus e é feita no nosso coração e na nossa mente através do Espírito Santo de Deus. E deste caminhar chegamos à conclusão desta 8ª lição deste 4º trimestre da revista Palavra e Vida. Concluindo a nossa lição de hoje, nós vimos que o autor ele já havia mostrado a superioridade do sacerdócio de Jesus sobre o arônico e também o levítico, quando o coloca como pertencente à ordem de Melquisedeque. Agora, na lição de hoje, ele mostrou que este sumo sacerdote ele possui um ministério superior, porque ministra em um santuário superior e é o fiador de uma superior aliança. Por pertencer aí e também essa nova aliança, os cristãos, eles desfrutam de promessas superiores e por isso nós devemos glorificar a Deus por essas bênçãos. Vimos também que é através da ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, que essa pessoa, a partir do ensino da palavra de Deus,
que ela abrirá o seu coração, a sua mente para este entendimento, para que ele possa fazer parte da sua vida. E essa pessoa se rende à nova aliança, aceitando Jesus como seu verdadeiro sumo sacerdote rei, que se entregou naquela cruz para o perdão de nossos pecados. Essa nova aliança, ela é eterna, ela é que abre as portas do céu para que possamos entrar no santuário, que também é eterno, e vivamos com o Pai para sempre. E essa nossa entrada aos céus só é possível se cumprimos essa questão dessa nova aliança, se estivermos com o nosso coração e com a nossa mente convertido ao Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E dessa forma, irmãos, chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Alonso Castro Colares Júnior. E na nossa primeira reflexão vem uma pergunta para você aí analisar durante a semana. Por que algumas pessoas, até mesmo cristãs, enaltecem tanto as práticas judaicas? Você já presenciou aí um culto cristão cheio de práticas judaicas? Aí, práticas do judaísmo? A nossa segunda reflexão. Você consegue perceber a direção do Espírito Santo em sua vida? Conte aí um testemunho na sua classe durante a escola dominical. A terceira e última reflexão. Como a experiência cristã ela tem levado você à prática das boas obras? Você sente alegria em servir e amar? Que você possa aí reunir com os seus irmãos na escola dominical ou até mesmo aí durante a semana e que você possa compartilhar uns com os outros aí sobre estas questões propostas aí para o amadurecimento de cada uma aí com as experiências que vocês vão apresentar. Assim, hoje nós estudamos aqui no nosso canal o capítulo 8 de Hebreus, que falou sobre o mediador de superior aliança. Jesus é esse mediador, pois conforme destaca aí a primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, dos versos 5 e 6, que nos diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Como destaca aí a própria carta aos Hebreus, né? E os textos da promessa. Esse Jesus, ele está no tabernáculo eterno e perfeito, que é o próprio céu, que é chamado de verdadeiro tabernáculo, por pertencer à dimensão celestial. A minha e a sua espera. Assim está o Mestre. Jesus é o único sacerdote rei que cumpriu as exigências aí da profecia bíblica do Salmo 110, no versículo 4. E está intercedendo e intercede por todos os que o invocam. Na nova aliança, o conhecimento do Senhor está à disposição de todos, e não apenas de uma classe privilegiada, como ocorria na antiga aliança. Por estarmos debaixo desta nova aliança, nós estamos desfrutando de promessas superiores. Por isso, nós glorificamos sempre a Deus por essas bênçãos a nós oferecidas eternamente. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes,
de você sair, eu te convido você a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. E também confira se você ainda está inscrito. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe para que mais pessoas também possam desfrutar deste conteúdo para a edificação de cada um na palavra e na aprendizagem de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando aqui a lição de número 9, com o título A Eterna Redenção. E nós estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?